O mercado de ações em Portugal na última sessão recuperou, face às últimas sessões, tem sido pressão vendedora. Verificamos que o índice PSI20 acabou por ter uma valorização de 0,31, o DAX 0,42, o CAC, o índice francês, o 0,12. Aqui a contrastar com os restantes índices, o IBEX 35, o índice espanhol, a perder quase 0,60% e o SP500 a fechar a sessão, na última sessão da semana, a valorizar 0,87 e também criar aqui uma perspectiva para um início de semana interessante. Será realmente que vamos ter aqui uma semana interessante ou teremos pressão vendedora na abertura das próximas sessões? Se analisarmos aqui as ações, verificamos então quais foram as ações que mais valorizaram na última sessão. The Navigator Company recuperou face à forte desvalorização que sofreu há 2 ou 3 sessões anteriormente. Verificamos que depois a Sona SGPS volta aqui a animar também a sessão e os CTT Correios de Portugal acabam também por criar mais um impacto em zona de topo. Verificamos que pelo lado menos positivo a Galp Energia a perder mais de 2,5%, creio que esteve a perder a quase 3% e para responder aqui também a um comentário deixado pelo Nuno Mota em relação à Galp Energia, hoje vou analisar aqui algumas ações do setor petrolífero, nomeadamente a Galp, entre outras da Europa, e também analisar aqui qual é o sentimento do mercado atual, o que é expectável. Por isso vamos começar por analisar o índice português, PSI20. Verificamos que o índice português nas últimas sessões nada tem feito senão corrigiu a média móvel exponencial de 34 períodos, não verificamos força para já, poderíamos eventualmente traçar esta linha de tendência ascendente, vamos aqui até ajeitar melhor isto, apenas colocando nos extremos, vamos até sinalizar com outra cor, verificamos que temos então fundo, reteste, que não chegou, mais um reteste e estamos aqui nesta zona. Eventualmente, se colocássemos a linha de tendência nos fechos, seria mais ou menos assim, o fecho aqui, mais um reteste, há aqui uma quebra e há um período lateral. Sabemos que com esta configuração, para já, estamos numa área possivelmente interessante, num muitíssimo curto prazo, sabemos que estamos numa área complexa, já que estamos num topo, aqui, duplo topo e corrige. Se reduzirmos um bocadinho o gráfico, temos noção de onde estamos, em zonas de dificuldade e para já não temos força. Se analisarmos o gráfico semanal para vermos como é que fechou a semana, verificamos que praticamente fechou com uma vela sólida, até vamos aumentar isto, colocar aqui, vamos apagar aquela indicação, verificamos que apenas deixou uma pequena sombra na parte inferior. Com esta vela muito dificilmente teremos então a próxima semana ter aqui forte impacto e fechar acima da ação anterior. Nada é impossível, eu diria que será pouco provável que tenhamos em si uma vela positiva na próxima semana. Logo, teremos algumas dificuldades, na minha perspectiva, nas próximas sessões. Poderemos ter aqui um impacto inicialmente, poderemos corrigir, depois tentar recuperar e fechar a semana aqui com uma vela de indefinição sem demonstrar força. E muito possivelmente teremos que esperar para ela daqui a 6, 7 sessões para verificarmos se realmente o PSI20 começa a ganhar mais força. Se analisarmos também outros índices de relevância na Europa, nomeadamente o DAX, que é um índice que toda a gente, ou pelo menos a maioria dos investidores acompanha, verificamos que o DAX, após estar aqui a lutar nos 15.350 pontos, lá decidiu quebrar em alta. Verificamos que anteriormente rejeita, aqui este fecho. Aqui nesta sessão vamos ampliar isto para vermos melhor este candlestick. Verificamos que há um fecho acima desta zona. Verificamos que também houve uma rejeição, porque valorizou e depois volta a rejeitar, deixando uma grande sombra na parte superior da vela japonesa. E verificamos que depois lateraliza aqui nesta zona. Também houve aqui pressão vendedora, recuperou e na última sessão há um rompimento do máximo aqui realizado, mas sem grande expressão, sem volatilidade. Se reduzirmos um bocadinho o gráfico, verificas facilmente que há aqui uma diminuição de volume nesta subida. Verificamos que o estocástico está em área de sobrecompra, mas ele poderá estar aqui permanecer durante mais algum tempo, como fez aqui. E verificamos que o RSI ainda não entrou em área de sobrecompra, embora esteja a criar um novo topo. Por um lado, poderemos estar a expectar aqui numa divergência, mas para já vamos ver o que é que pode acontecer e sabemos que temos aqui ainda um objetivo de médio prazo aqui em cima, sensivelmente a 6% acima do valor atual do mercado. Estamos a falar nos 16.638. Se analisarmos o gráfico semanal, nada nos indica
possível reversão. Verificamos que a estrutura do mercado é ascendente, aqui analisando apenas o último trajeto, aqui uma lateralização mais complexa, impacto, corrijo, está a fazer o rompimento, dando a expectativa de poder progredir. No entanto, ele poderá fazer este cenário, fazer aqui uma correção mais complexa, não sendo igual à anterior, mas fazendo o rompimento e depois vir aqui para depois progredir. Poderá ser um cenário, para já não está isso em cima da mesa, quer evoluir. Vamos ver se esta próxima semana se temos novamente um novo máximo histórico, uma pequena correção e depois possa caminhar lentamente para esse objetivo. No entanto, algumas dúvidas surgem quando analisamos o índice de referência norte-americano, que é o S&P 500. Se analisarmos aqui o gráfico diário do S&P 500, verificamos que teve aqui algum tempo nesta zona dos 4.200 pontos, a lateralizar nas médias móveis, a criar aqui um pivô, faz rompimento com muita fraqueza, períodos de lateralização 2, 4, 5, 6, 7, 8 e acaba por criar aqui uma vela a mostrar força. No entanto, verificamos que ainda não rompeu o seu anterior máximo histórico realizado em 10 de maio. Está nos 4.238.25 e aqui está nos 4.232. Por um lado, cria aqui uma perspectiva, ou pelo menos uma perspectiva positiva, de iniciar o início da semana com a realização de um novo máximo. No entanto, é preciso aqui algum cuidado. Verificamos que o estocástico tem em máximos, o RSI aqui também semanal também o está. Se analisarmos o mensal, já tivemos anteriormente uma vela no mês de maio em que abriu pressão vendedora e depois recuperou, mas não teve grande força, não chegou sequer a fechar o seu corpo acima do máximo anterior e estamos aqui novamente e estamos muito afastados das médias móveis, o que pode indicar que mesmo que venha a valorizar este mês de junho, pressionado pelas máquinas, pelos alguns investidores que se colocaram aqui em vendas e terão que fechar as suas posições ou parte de algumas posições e poderemos ter aqui um arrastar para o mês de julho ou agosto por pressão vendedora no mercado. Verificamos que por RSI estamos a entrar em área de sobrecompra, sabemos, ou pelo menos deveríamos ter noção que mesmo que entrando em área de sobrecompra, ele poderá permanecer aqui durante algum tempo, criando aqui um período mais lateral e mesmo assim subir sem termos aqui correções mais acentuadas no mercado. Vamos ver, existe aqui muita perspectiva em relação às próximas semanas, renovação de novos máximos e verificamos que para já, com as médias assim, tudo indica que teremos então um início de semana positivo nas ações e também no mercado no geral. Então vamos analisar a ação que o Nuno Mota fez um comentário em relação ao Galp, se seria interessante ou não entrarmos aqui nesta zona dos 9,84€, já que quebrou as médias móveis. Eventualmente esta zona poderia ser interessante, ou pelo menos também o Nuno menciona nisso, faça um comentário que eu fiz aqui nesta zona, ou seria melhor esperar eventualmente por pressão vendedora e esperar aqui mais nesta zona para poder entrar ou pelo menos ter uma perspectiva de recuperação nas ações da Galp Energia. Por um lado, se analisarmos o gráfico das ações da Galp Energia, verificamos que está, ou pelo menos perdeu esta linha de tendência que estava aqui em construção, unindo aqui este fundo, este reteste e assim sucessivamente. Eventualmente podíamos traçar uma outra nos extremos, unindo este fundo e este fundo nos extremos e verificamos que está aqui a fazer uma pequena quebra e sabemos que, para um lado, se olhares para os osciladores, em termos de MACD, cria aqui uma divergência negativa, já que ele cria duplo topo e cria aqui uma divergência. Verificamos que em termos de RSI e estocástico aliviaram, para já, para termos aqui uma perspectiva se vai dar aqui um impacto ou aqui mais abaixo, teremos que analisar um bocadinho os gráficos maiores. Sabemos que pelo gráfico semanal, se analisássemos apenas esta estrutura de mercado, a expectativa seria dele subir, já que temos este movimento impulsivo, correção, movimento impulsivo, correção e criar aqui um movimento impulsivo interno, aqui um período de lateralização e tudo te indicaria que poderia subir. Mas temos que analisar a estrutura, um bocadinho mais estrutura do mercado e sabemos que a estrutura anterior foi de queda, o novo fundo em fecho sobe em zigue-zague ascendente. Sabemos que esta estrutura no mercado de tendência de queda
tudo indica que pretende continuar o seu movimento descendente e temos aqui dúvidas quanto aos seus próximos movimentos. Por um lado, pelas médias móveis estão aqui numa zona interessante, por outro lado, pela estrutura, eu diria que poderá aqui haver algumas dúvidas quanto aos próximos movimentos. A probabilidade dele subir aqui nas próximas semanas também pode acontecer. Eu diria que existe aqui uma probabilidade na ordem dos 40% a 50% de o fazer. No entanto, a zona mais relevante poderá estar aqui nesta zona. Sabemos que esta zona dos 9,30€, eventualmente aqui um bocadinho acima, 9,50€, torna-se um bocadinho mais interessante. Isto porque daria a perspectiva de uma perspectiva negativa, se ele caso ele viesse a quebrar as médias móveis, de seguir o seu caminho descendente, criando a confirmação para alguns investidores que vamos continuar com o seu movimento descendente. No entanto, haver aqui uma armadilha, ele mudar o seu comportamento e acelerar, haver aqui momento, volatilidade e acabarmos por realizarmos aqui um novo topo acima do seu anterior. Muitas vezes isto acontece, por vezes não acontece aqui nesta zona, acontece um bocadinho mais abaixo, já que ele renovaria um novo fundo, mas depois começa a subir e a contrariar a sua estrutura de mercado, já que estamos pelo gráfico mensal em zonas relevantes, mas verificas porque é que eu estou a dizer, poderá haver aqui também ocorrência em baixo. Sabemos que fizemos um reteste à média móvel exponencial 17 períodos pelo gráfico mensal e sabemos que pelo mensal as médias móveis estão mais com sentimento vendedor. Para já tivemos esta subida, verificamos então que houve rejeição e seria interessante que ele conseguisse e tivesse conseguido anteriormente estar ali a negociar e permanecer acima dos 10,07€ por ação. Não o fez, poderá ocorrer então esse pequeno movimento que eu estou a falar, depois novamente fazer um reteste, isto numa perspectiva mais de médio prazo. Fazer um reteste à média móvel exponencial 34 períodos, uma pequena correção e depois inicialmente fazermos realmente a quebra e negociar acima da média móvel exponencial de 200 períodos. Se fôssemos analisar a sua matéria-prima, já que a Galp é uma ação do setor petrolífero, se analisarmos o gráfico diário, verificamos que o petróleo e o Brent, contratos futuros, tem vindo aqui um período de lateralização. Não fez a correção para esta zona dos 56, quer ainda desafiar esta zona. Sabemos que estamos aqui em topo. Verificamos que tanto o estocástico está em máximos, verificamos que o RSI não, verificamos se reduzirmos um bocadinho o gráfico que deverá estar aqui a criar uma divergência, já que nesta zona em máximos o RSI estamos novamente a criar um novo máximo aqui nesta zona, um máximo face ao seu anterior topo, mas o RSI ainda não entrou em área de sobrecompra, criando aqui uma divergência face a este período de lateralização. Sabemos que anteriormente tivemos impacto, período de lateralização, impacto, período de lateralização e estamos aqui nesta média, ou pelo menos média não, nesta linha relevante em termos de médio e longo prazo. Uma linha de tendência descendente, topo, topo e assim sucessivamente, verificas que estamos aproximados desta zona, resistência e esta zona complexa. E, eventualmente, a perspectiva de alguns investidores face a esta estrutura também do gráfico semanal será ele criar um novo, aqui caminhar para a zona dos 74, 73 dólares por barril. Verificamos que o RSI também está esticado pelo gráfico semanal e o estocástico também está assim. Eu diria que existe aqui a possibilidade dele regressar para esta zona dos 73, 74, 76, mas verificamos que em termos da Galp Energia não tem acompanhado essa evolução que a sua matéria-prima tem realizado. Muito aquém, muita dúvida. Sabemos que também existem outros investidores que investem em ETFs e a Galp Energia também é uma das ações inclusas em alguns ETFs do setor petrolífero e vamos analisar também outras ações do setor para verificar qual é o comportamento desta ação em relação do setor. Vamos começar pela Total SA. Verificamos que esta empresa francesa, desde o meu último comentário, salvo erro, aqui nesta zona, em outubro, verificamos que acabou por cair, forte impacto, período de lateralização, impacto, corrige e sobe. Verificamos que desde o seu anterior mínimo foi um título que já recuperou 71%, veio para esta zona complexa dos 43 euros por ação e volta a corrigir e está um bocadinho melhor, ou poderá não estar melhor, mas está com um comportamento um bocadinho parecido com a Galp, já que tivemos esta zona complexa anteriormente, duplo topo,
está a querer rejeitar, vamos ver se terá força. Aqui verifica que está aliviado os osciladores, verificamos também que o MACD está na zona de equilíbrio, dar aqui um sinal positivo. Se analisássemos o gráfico semanal, também estamos um bocadinho à semelhança daquilo que está a passar com a Galp Energia. Impacto, um reteste à média móvel, novamente um impacto e período lateral, e aqui sim tens uma vela sólida, criando aqui uma perspectiva mais positiva face à Galp, já que a Galp chegou aqui e depois tem aqui mais uma semana de correção novamente para a média móvel. Vamos analisar o gráfico mensal. Verificamos também que aqui sim tu verificas que este título, a Total SA, acabou por fazer o rompimento da média móvel exponencial 17 períodos, fechou acima dela, novamente um impacto, corrige e está novamente a tentar recuperar esta zona, mas também está a bater na média móvel exponencial 200 períodos no gráfico mensal. Isto também nos cria alguma dificuldade no muito curto prazo nas ações da Total SA. Se analisarmos, por exemplo, a Royal Dutch Shell, a empresa então cotada em Amsterdão, verificamos que desde outubro foi um título também que subiu, cria aqui uma estrutura de mercado bonita, verificamos que há uma correção acima da média móvel exponencial 200 períodos, e aqui temos aqui também uma perspectiva de subir, ou pelo menos existe. Não rompeu o seu anterior fundo relevante, após este movimento, queda, período de lateralização, duplo fundo. Sabemos que nesta zona aqui, na zona dos 17, sensivelmente muito próximo dos 17, criou alguma dificuldade anteriormente, mas existe aqui perspectiva de subir. Vamos analisar o gráfico semanal, verificamos que aqui sim fez também um reteste à média móvel após este impacto, mas aqui um bocadinho mais. Sabemos que em termos de mensal, se analisarmos, acaba por ter aqui também uma fase mais complexa. Aqui no caso da Galp Energia, no gráfico semanal, embora também estejamos com este cenário de queda, ele fez aqui uma estrutura mais bonita. O da Galp Energia mais ou menos assim, aqui nesta zona. Na Royal Dutch Shell não temos este impacto, correção após fazer aqui o reteste a esta zona, já fez anteriormente, 1, 2, 3, rejeito. Há aqui novamente uma tentativa, depois poderá fazer isto e depois sim o impacto. Se analisarmos outro título do setor petrolífero, as ações da BP, vamos aqui analisar o setor cotado, então as ações cotadas em Londres, verificamos pelo gráfico semanal. Semanal não, o mensal também está em dificuldade, verificamos também reteste à média móvel, está a tentar negociar acima da média móvel exponencial de 17 períodos, que é esta azul. Verificamos que não tem para já uma estrutura bonita, que seria este movimento, depois um pivô, assim, mais bonito. Verificamos que foi subida complexa, com muito difícil, sempre a rejeitar a parte superior, sempre, e agora está aqui num período mais lateral, que será mais visível e perceptível no gráfico semanal ou diário. Verificamos que se analisássemos o gráfico semanal, está bonito, está aqui a criar uma perspectiva de possível progressão, mas não temos confirmação porque estão em zonas complexas. Se analisarmos aqui o gráfico diário, verificamos então a estrutura de mercado ascendente, este impacto, correção, um novo topo, duplo fundo, cria este movimento, correção, depois lateraliza e está aqui. Primeira tentativa rejeita, está aqui numa correção, eventualmente aproximação, teremos uma correção, entre se calhar possivelmente 3 sessões, poderemos ter aqui um impacto, um breakout nas ações da BP cotadas no mercado de Londres. Por isso a perspectiva será um bocadinho misto, há aqui muita dificuldade, como pudeste ver também as outras empresas do setor estão em zonas relevantes pelo gráfico mensal. Vamos aqui novamente, tu verificas que está muito parecido às restantes, mas sabemos que tudo pode mudar dependendo de algum catalisador que possa surgir no mercado. Vamos ver então se reage mais um bocadinho abaixo desta zona dos 9,84€, eventualmente aqui na zona dos 9€, aliás a média móvel está atualmente nos 9,48€. Esta zona, vamos aqui até mencionar, esta zona, assim não, vamos colocar aqui uma linha para ter aqui uma referência também do valor mais correto. Esta zona entre os 9,50€, 9,32€, se teremos então aqui uma mudança de comportamento.
Toda esta zona será uma zona a vigiar. Mudanças de comportamento aqui serão interessantes para possível impacto novamente para este topo, eventualmente até aqui um bocadinho acima dos 11 euros, eventualmente até caminharmos para o objetivo de 11,50 euros. Aqui é importante que tu vejas uma estrutura de mercado pelo gráfico de hora, topo e fundo ascendente. Poderias entrar aqui nestas zonas para possível evolução, já que estamos aqui a criar um pivô de alta, uma confirmação, e se romper teremos aqui uma perspectiva positiva de possível evolução. Não quer dizer que o venha a fazer, por vezes falha e depois corrige, mas seria interessante que eu corresse isso aqui nesta zona, já que a estrutura mantém-se intacta. O fundo mais relevante é este, são dos 8 euros, aqui vamos colocar, o fundo mais relevante é este, nesta zona dos 8,02 euros, eventualmente aqui 8,13 euros. Se respeitar, é muito importante, mesmo que venha a cair num cenário mais pessimista, que não respeite estas zonas, que faça assim este movimento, quebre e que venha aqui nesta zona a mudar o seu comportamento. É uma zona também relevante, esta zona e aqui. Vamos ver, estas duas zonas são relevantes para quem acompanha o setor petrolífero, as ações nomeadamente da Galp Energia, para um possível impacto curto, muitíssimo curto prazo, curto e médio prazo, poderão ser zonas relevantes. Esta é a minha perspectiva em relação ao mercado, em relação também à Galp Energia, ao setor das ações do setor petrolífero, de algumas, nomeadamente a Galp, a BP e a Royal Dutch Shell. Desejo-te então um bom início de trading, uma nova semana de trading, que realmente o mercado possa ser positivo, possa haver aqui entusiasmo e cada vez mais compradores para comprar, sabendo que estamos em máximos históricos e cada vez há aqui dúvidas quanto aos próximos movimentos, e por isso também é normal que não haja tanto investidor a apostar nestes novos máximos, sem realizar aqui o mercado uma correção mais acentuada. Um grande abraço e votos bons trades. Tchau.